O amor de Cristo constrange meu ser. Um morreu por todos, a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Nós temos que tomar isso como encargo, porque nós estamos cantando e temos que tornar isso realidade, né? Vocês estão bem, irmãos? Está todo mundo feliz? Damos graças a Deus porque estamos aqui mais uma vez. Quero até deixar esse sentimento para os irmãos que vão nos assistir posteriormente, porque nesse momento não tem ninguém no ar, porque a internet nos deixou na mão. A mensagem está sendo gravada para depois ser lançada, mas agora não tem ninguém nos assistindo em casa. E eu estava perguntando ao Senhor sobre o que me pesou o encargo de dar essa mensagem dessa noite. Acho que já estou com uns 60 dias que não dou mensagem aqui. Eu estava perguntando ao Senhor sobre o que falar. Aí eu me lembrei que estava completando um mês hoje. Quer dizer, não a data certa, mas o dia da semana, né? O irmão José Wilson deu uma mensagem sobre um título que me chamou muita atenção. O Deus de Abraão. Alguém lembra dessa mensagem? Lembram? Quem lembra, levante a mão. Aí parece que tem pouca pessoa que lembra, né? Aí me chamou a atenção essa mensagem. E ele partiu do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, quando Deus se manifestou para Moisés, dizendo para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Por que Deus não disse a Moisés que eu sou o teu Deus? Por que ele falou: sou o Deus do teu pai, sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Alguém pode responder por que Deus não disse a Moisés que era o Deus dele? Que até aquele momento, irmão, Moisés não tinha recebido o encargo do Senhor. Ainda não tinha se disposto a servir ao Senhor. Mas quando a gente chega no capítulo 32, versículo 11, aí vem Moisés dizendo que Deus chegou eu quero até ler esse versículo, não somente aqui, mas em algumas passagens, mas no capítulo 32, versículo 11, de Êxodo. Quando o povo fez o bezerro de ouro que Deus queria destruir, fazer uma nova nação com Moisés, aí versículo 11 diz assim: porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Porque agora Deus é Deus de Moisés também. Porque quando Moisés recebeu o chamado do Senhor, recebeu o encargo, ele atendeu. Deus sempre quis ter um povo. Nós somos filhos de Deus. O tema dessa mensagem hoje nós botamos, já está, vai poder ser lançado aí. O tema da mensagem de hoje é meu Pai e meu Deus. Amém. Meu Pai e meu Deus. A minha pergunta é essa: você tem um pai, ou só um pai, ou você tem um pai e um Deus? Que diferença faz entre pai e Deus? Nós queremos, no decorrer desse tempo aqui, desenvolver esse raciocínio para que possamos compreender até onde nós temos só um pai, ou até onde nós temos um pai e Deus. Deus sempre quis ter um povo para si. Desde o início da criação, quando ele criou o homem, Adão e Eva, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Acho que os irmãos já sabem de qual é esse versículo, né? Quem é que sabe onde está esse versículo? Então, fala com coragem, fala para eu ouvir você falar. Gênesis 1, 26, todo mundo sabe. E quando Deus fez o homem, fez como? Gênesis 2, 7 diz que Deus pegou o pó da terra, formou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aí você entende como é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Deus fez o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, para que pudesse exercer domínio sobre toda a criação. E quando Deus formou o homem, formou do pó da terra. Esse pó da terra formou o corpo do homem. Depois Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida se tornou o espírito do homem. Está em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Em Jó 32, 4 também fala que, na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso deu vida. Eu estou deixando o pessoal da mídia aqui meio complicado, né? Porque alguns versículos só estou recitando, né? Se a gente for ler tudo que eu tenho para falar aqui,
A gente vai ficar aqui até 11 horas da noite. Vocês querem ficar? Amém? Amém não é confirmação. Nem sempre é confirmação. Eu quero, diga por você. Você sabe que Pedro falou ali por todo mundo e Jesus, você pode falar pelos outros? Quem quer ficar até 11 horas aqui? Agora diminui as mãos, né? Quando Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Pedro falou por todos. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Foi que Jesus respondeu para ele. Eu não escolhi vocês os 12, mas um de vós é um diabo. Aí ficou todo mundo perturbado. Quem é, Senhor? Quem será que sou eu? Será que sou eu? Você não pode falar pelos outros, tem que falar por você. Então, eu disse assim, eu quero. É claro que eu estou falando isso para descontrair, né? Não vamos ficar até 11 horas, não. Mas queremos desenvolver um ponto de vista aqui. Irmãos, Deus quis ter um povo que lhe expressasse, um povo que lhe manifestasse nessa terra, que exercesse seu domínio. Deus sempre quis ter um reino. E seu reino só pode ser constituído com pessoas. E essas pessoas precisam ser pessoas submissas, dispostas a obedecer, um povo que reconhece a sua autoridade. Então, Deus começou por Adão, depois ele deu 3 chances à raça criada. Quando chegou no capítulo 11 de Gênesis, Deus agora confinou a raça criada e fez um chamamento no capítulo 12 para Abraão. Então, Abraão se tornou o pai da raça chamada. Por meio dessa raça chamada, Deus queria ter um reino. Então, o povo foi levado cativo para o Egito, e lá passaram 430 anos. E Deus chamou Moisés, se compareceu para ele, como a gente já leu aqui, que Deus disse a Moisés, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas nós vimos que depois que Moisés recebeu essa incumbência de Deus e serviu ao Senhor, Deus queria, com todo o povo de Israel, ter um reino. Então, em Êxodo capítulo 19, nos mostra que Deus queria, com a nação de Israel, ter um reino. Vou pedir a cooperação da mídia mesmo, me ajuda muito, né? Êxodo capítulo 19, versículo de 4 a 6. Que essa leitura aqui está muito pequena, eu vou ler pela tela. Não? Tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Mude. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardais a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mais um. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando vocês vão ser para mim um povo diferente, um povo separado, um povo com quem eu posso contar. Vocês serão meu reino de sacerdotes. Eu quero ter nessa terra um reino de sacerdotes. Mas para isso eu preciso ter um povo fiel, um povo que obedeça a minha voz, que guarde os meus mandamentos, que cumpra meus estatutos. Então, quando nós vemos que a nação de Israel fracassou também, aí Deus enviou o seu filho. Aí Jesus veio. Mas eu não determinei, não expliquei ainda por que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus tinha participação de corpo. Lá no livro de Gênesis, Deus tinha corpo. Mas Deus façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A primeira coisa que Deus fez para o homem foi um corpo. Depois soprou nas narinas, fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então agora o homem tem o espírito. O livro de Zacarias mostra que Deus formou o espírito do homem dentro dele. O homem tem uma alma, Deus também tem uma alma. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que Deus tem uma alma. Vocês lembram disso aí? Quem é que lembra que Deus tem uma alma? Pouca gente, quem precisa voltar sempre a falar as mesmas coisas. Tem muitos irmãos desinformados, né? Então, Hebreus capítulo 10, versículo 38, vamos ler. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós já vimos que Deus é espírito, Deus tem uma alma. E onde está o corpo? Para Deus fazer o homem em sua imagem e semelhança. Você sabia que Deus vive na eternidade? No livro de Provérbios, capítulo 8, nós já desfrutamos aqui que Jesus
ele vivia na eternidade. Antes que o mundo existisse, antes que existisse qualquer coisa, ele já estava lá, sendo as delícias do Pai, e ele desfrutava das delícias com os filhos dos homens. Então, na eternidade, o Senhor já desfrutava com cada um de nós. Sabe que esse dia que nós estamos vivendo aqui para Deus já passou? Deus já passou por aqui? Lá na eternidade passada, ele já esteve aqui? Então, ele estava desfrutando com os filhos dos homens, Jesus desfrutando com os filhos dos homens. Então, quando Deus criou Adão, a imagem e semelhança dele, então, onde está o corpo de Deus lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis? Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 14. Eu estou dando tempo aí, porque eu não vou pegar a Bíblia não, que esse óculos não está me ajudando muito não, vou ler sempre pela tela. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, quando Deus formou um corpo para Adão, ele já estava demonstrando que Jesus um dia vinha com um corpo. Ele fez o verbo que no princípio estava com Deus, o verbo era Deus, no versículo 14 de João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus tinha um corpo para oferecer como sacrifício. Deus, que sabia que o homem ia fracassar, já tinha predeterminado que Jesus um dia viria. Então, quando Adão foi formado a imagem e a semelhança do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com espírito, com alma e com corpo. Então, esse corpo foi o corpo do sacrifício para nos redimir e nos tornar filhos de Deus. E nós agora que cremos, Deus não conseguiu cumprir com Adão, com a raça criada, ele agora fez um chamamento para a raça chamada, com a raça chamada também fracassou, falhou, Deus então precisou enviar seu Filho Jesus. Jesus veio e gerou uma nova raça. Que raça é essa agora? É a raça gerada de Deus, a raça nascida de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos que receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros. Lá em Romanos capítulo 8, deixa bem claro isso. Nós somos herdeiros de Deus. Em Romanos 8, versículo 16, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, no dia que você creu em Jesus, que você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus. E como filho de Deus, no versículo 17, diz que nós somos herdeiros de Deus. Você tem direito à herança. Para reinar com Cristo, nem todo filho de Deus tem. Porque para reinar com Cristo precisa padecer com Ele, né? Está disposto a padecer com Ele. Aí diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Agora, para ser co-herdeiros com Cristo, o negócio muda um pouco de figura, né? Você precisa não somente ser filho, mas também você precisa ser servo. O filho tem direito à herança, mas precisa amadurecer, e quando o filho amadurece, ele se torna um servo. Então, nós precisamos perceber que Deus conta conosco para cooperar com Ele, estabelecer seu reino nessa terra. O hino que nós cantamos anterior a esse, diz assim, a estrofe 3, amo o teu nome, Senhor e Rei, a estrofe 3 diz assim, com os teus santos, faz-me viver intensamente o teu reinar, que tua graça gere em mim um proceder muito digno de ti. Como nós somos filhos de Deus, somos herdeiros, mas nós temos um procedimento digno de Deus? Será que todo o nosso viver está correspondendo com os requisitos de Deus? Irmão, nós precisamos perceber que como filhos nós somos participantes da herança, mas precisamos amadurecer para expressar a Deus. Filho tecnos, são filhos maduros, né? Filhos ruins são filhos infantis. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, mas somos ainda criancinhas. O apóstolo Pedro fala que, como criança recém-nascida, desejai o leite genuíno para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Que salvação é essa, se nós já somos salvos? Não sou eu quem digo que já somos salvos, não, é a Bíblia que diz. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, confirmar que nós já somos salvos. Como é que Pedro está dizendo que agora você precisa tomar um leite genuíno para crescer para a salvação? Aí Paulo está dizendo aos Coríntios, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Se eu não me engano, o versículo que eu citei de Pedro, 1 Pedro, é porque eu não fiz sinopse não, viu? Mas estou desfrutando de acordo com a graça que o Senhor está me concedendo. 1 Pedro, acho que é capítulo 4, versículo 2, né? Me ajude aí, vou pedir ajuda aos universitários aí. Eu sei que está na Bíblia, vou dizer como criança recém-nascida, desejar o leite genuíno, não... 2, né? Eu sei que está na Bíblia, né? É isso mesmo. Vou ler o versículo 1 e o 2. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Puxa, eu preciso crescer para a salvação? E aí, Vitor? Preciso crescer. Se eu já sou salvo, por que eu preciso crescer para a salvação? Você já é salvo. Por que precisa crescer para a salvação? Que salvação é essa? A salvação da nossa alma. Em nosso espírito já somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus. Mas em nossa alma, irmão, nós estamos tão infantis, crianças recém-nascidas. Aí 1 João capítulo 2, versículo 12, João escreve aos filhinhos. Ele não faz exigência, eu já estou aqui pertinho, eu vou pegar aqui. 1 João 2, 12 diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ele não está exigindo nada dos filhinhos, as criancinhas de Deus, não está exigindo nada. Você é filho de Deus, filhinhos, e os seus pecados já foram perdoados por causa do seu nome. Mas quando ele escreve aos pais, deveria estar em terceiro lugar, mas está em segundo, mas eu vou pular para deixar para o terceiro. O jovem, a segunda parte do versículo 13 diz assim: jovens, eu vos escrevo que tendes vencido o maligno. Então, para o jovem já tem uma coisa mais avançada do que o filhinho, né? Filhinho, você só precisa se desfrutar porque os seus pecados foram perdoados. Mas o jovem já precisa vencer o maligno. E como é que vence o maligno? A gente vai para a segunda parte do versículo 14, que diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, o jovem precisa, quando você tem uma vida espiritual mais crescida, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Colossenses 3,16, habite em vós ricamente a palavra de Cristo, para que possamos ser aperfeiçoados, precisamos estar cheios da palavra. Então, aos filhinhos, não deixam de ser filhos de Deus, mas são apenas herdeiros. Mas não são co-herdeiros com Cristo, mas para isso ele precisa crescer. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a declaração para os pais, repete 2 vezes a mesma coisa. Qual é a diferença dos pais aqui para os jovens, para os filhinhos? Então vamos pegar o versículo 13, a primeira parte. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Aí chega para o 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Mas o filhinho conhece, qual é a criança que não conhece seu pai? Mas será que conhece o princípio do pai? Conhece seus princípios? Será que Davi já sabe todos os seus projetos, Vitor? Mas na medida que ele vai crescendo mais, ele vai sabendo quais são os seus objetivos, seus encargos, seus projetos. Então, espiritualmente também somos assim. Como filhinhos, recebemos a filiação, nossos pecados foram perdoados, nós desfrutamos de Deus, desfrutamos da sua graça, da sua bênção. Mas eu preciso crescer. Esse crescimento só pode ser por meio do genuíno leite. A palavra de Deus pura, sem mistura. Palavra sem falsificação, sem acréscimo. Então nós estamos nos alimentando para crescimento. Esse crescimento nos trará a salvação da nossa alma. Aí nós atingiremos a maturidade e chegamos ao nível de pais. Pais são aqueles que já estão gerando outros. Então, para você gerar outros, você tem que ter uma maturidade. Né? Aí diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí quando chega na segunda declaração, ele torna a repetir a mesma coisa. Versículo 14 diz assim: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Mas os filhinhos não conhecem o pai desde o princípio, só conhecem como pai. Papai me dá pão, papai me dá um dinheiro, papai me dá isso. Então nós estamos como filhos de Deus, ainda crianças. Será que a gente só se apresenta a Deus para pedir coisas? Nós temos direito? Temos. Mas às vezes nosso viver é só de pedir. As nossas orações estão sempre, pai, me faça isso, resolva esse problema, me ajude nesse problema de saúde, problema de família, problema de dinheiro, problema no trabalho, tanto problema, e a gente só, pai, me faça. Você sabe que ele é pai, você só sabe pedir. Mas o filho maduro, ele se torna um servo. Ele se torna povo. É por isso que ele diz assim, pai, o que é que tu queres que eu faça? A oração muda. Então, nós, quando vamos crescendo em vida, nossa oração muda. Eu estava desfrutando da oração de Jesus lá no Getsemane. Você sabe que ele orou em 2 aspectos? Acho que é 26:39, Mateus 26:39. Né? Bota aí esse versículo para a gente desfrutar. Vamos desfrutar ele com calma. Mateus 26:39. Vou ser paciente, porque às vezes quando eu estou falando, eu sou muito agitado. Mas não dou nem tempo de botar os versículos na tela. Né? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele orou como filho, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como ele já estava um filho maduro, ele disse assim, não, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o filho maduro não fica assim, só me livra disso, me resolve o meu problema, me socorre, me ajuda. Você, como filho, tem direito de pedir, mas você tem que reconhecer que o pai tem uma vontade. Amém. E essa vontade do pai precisa ser realizada por cada um de nós, somos seus filhos. Então, irmão, nós precisamos ter essa maturidade de compreender. Aí, o versículo-chave dessa mensagem está em João, capítulo 20, Jesus, como filho, ele veio a nós, gerou muitos filhos, mas ele nos deu também a graça de desfrutar dele com João 20:17. No dia da ressurreição do Senhor Jesus, aí você sabe que as mulheres foram para o túmulo visitar, foram tentar embalsamar o seu corpo, né? Aí Jesus chegou, antes de ler o versículo 17, eu quero ler o versículo 11, diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estava posto, um à cabeceira e outro aos seus pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que chorais? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu porque era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize onde o puseste e eu o levarei daqui. E eu o levarei. Então Maria estava tão desejosa do Senhor que a gente fala do amor que Maria tinha por Jesus, mas a gente percebe que Maria, apesar de tanto amor, não tinha tanta fé. Você sabia que Maria não tinha tanta fé? Ficou todo mundo assim surpreso. Se ela tivesse fé, não ia para o túmulo, porque Jesus falou que no 3º dia ele ressuscitava. Quando Jesus andava com seus discípulos, eu vou morrer, no 3º dia eu vou ressuscitar. Elas ainda estão lá, ainda estão chorando, eu quero o corpo dele, mesmo que seja morto, eu quero levar. Mas o anjo já disse, por que está procurando o vivente dentro, no meio dos mortos? Aí então, quando Jesus perguntou-lhe Jesus, mulher, já lemos esse versículo, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus.
Então você percebe que Jesus não quer somente filhos. Ele é pai, graças a Deus nós temos um pai. Como pai, ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, é doador, às vezes disciplina também, mas como Deus, ele é todo poderoso. Como pai, eu busco dele o que eu preciso. Mas como Deus, eu vou oferecer a ele o que eu posso oferecer, adorar, servir, cooperar com ele, estabelecer seu reino. Então, precisamos de reconhecer Deus não só como nosso pai, mas como nosso Deus. E Paulo teve essa experiência. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, quando ele mostrou a situação, quando ele saiu da Macedônia para pregar o Evangelho, nenhuma igreja se associou com ele, somente os Filipenses. Acho que é capítulo 4, versículo 19. Depois que ele mostra que os Filipenses cooperaram com ele na pregação do Evangelho, depois ele diz assim, agora Paulo teve uma convicção. E o meu Deus. Já vê que Paulo não era só filho de Deus? Ele também tinha um Deus. Irmão, nós temos que ter essa experiência. Moisés teve a experiência do Deus do pai dele e tornou-se o Deus dele também. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó se tornou o Deus de Moisés. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, também precisa ser o nosso Deus. Eu preciso ter uma convicção de que eu tenho um Deus. Só como pai eu só vou pedir, mas como Deus eu vou servir, vou cooperar. Aí o hino que nós cantamos, o último, né? O amor de Cristo constrange meu ser. Um morreu por todos, a fim de quê? Os que hoje vivem, você está vivo hoje? Os que hoje vivem, não vivam para si, mas para aqueles por quem vale a pena existir. Eu vou fechar esse assunto mostrando que Deus, Ele quer ser nosso Deus. E Isaías capítulo 55, esse aqui eu quero ler alguns versículos, a partir do versículo 6. Nós já vimos que nós temos um Deus, um Senhor. Os irmãos conhecem muito esse versículo, não? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós já ouvimos muitas vezes falar sobre esse versículo. Buscai o Senhor. O Senhor pode ser achado hoje. Temos o direito de buscar o Senhor. Mas aqui não está falando de Pai, está falando de Senhor. Ele é um Senhor soberano, então vamos buscá-lo. E invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um dia que ninguém vai encontrar mais esse Senhor. Mas quais os requisitos que nos é dado para buscar esse Senhor? É só buscar e invocar? O que é que diz o versículo 7? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aqui tem, deixe o perverso o seu caminho. Quem é perverso aqui? Tem alguém perverso aqui? Às vezes, irmão, nós somos perversos e não sabemos. Perversidade não é só fazer coisa ruim, não. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12, deixa bem claro. Se nós não cremos no Senhor, nós somos perversos. Hebreus depois a gente volta para Isaías de novo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tenha cuidado, irmãos. O autor de Hebreus não tá falando para ímpios, não. Está falando para quem? Para irmãos. Tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, o quê? Perverso coração de incredulidade, que vos aparte do Deus vivo. Então, irmãos, muitas vezes nós somos incrédulos. Incredulidade é perversidade, porque está ofendendo a Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso, mas nós não cremos. Nós somos perversos, nós magoamos o coração de Deus. Perversidade é magoar. Quando a gente não crê, mesmo em Hebreus capítulo 11, versículo 3, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aquele que crê, que se aproxima de Deus, versículo 6, o versículo foi que eu dei errado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, irmão, se você se aproxima de Deus, mas não crê, estamos sendo incrédulos. Vamos voltar para Isaías 55, né? Isaías 55, versículo 7, já fala, deixe o perverso o seu caminho. Então, se eu sou incrédulo, eu preciso deixar de ser incrédulo.
porque eu estou sendo perverso. E o iníquo, os seus pensamentos. O que é iníquo? O que é iniquidade? Iniquidade é averso à equidade. Então, pessoas que vivem sem regras. Então, eu sou filho de Deus, mas eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Então, eu estou sendo iníquo. Eu sou filho de Deus, mas não estou vivendo na iniquidade. Então, nós precisamos perceber que nós temos que ter um padrão de vida. Vou voltar de novo à estrofe 3 do hino. O reinado do Senhor. Com os teus santos, faz-me viver intensamente o teu reinar. Nós estamos vivendo intensamente o reinado de Deus? Ou será que ainda temos muitas fraquezas, muitas falhas, muita deficiência? A segunda parte diz assim, que tua graça gere em mim um proceder muito digno de ti. Qual é o meu procedimento? Quais são os meus procedimentos? Eu não estou acusando ninguém, não, mas estou falando para mim mesmo. Porque muitas vezes eu me surpreendo com meus procedimentos. Muitas vezes eu surpreendo com minhas fraquezas, com minhas falhas. Todos nós somos cheios de fraquezas, cheios de falhas. Mas aqui nós estamos orando, cantando esse canto que é uma oração. Que tua graça gere em mim um proceder muito digno de ti. Então vamos voltar para Isaías capítulo 6, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, o vosso caminho, diz o Senhor. Irmão, nós temos ainda pensamentos alheios à vontade de Deus. O Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz o quê? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí o versículo 2 diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então Deus está dizendo, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu penso que isso aqui está correto, que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, mas, irmão, não tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu sou filho de Deus. Como filho de Deus, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Mas vai me tirar do coerdar com Cristo. Eu sou herdeiro de Deus, mesmo que eu tenha que ser disciplinado aí por 1000 anos, como diz, 1000 anos nas trevas exteriores, mas na Nova Jerusalém eu vou herdar a glória do Senhor. Mas para coerdar com Cristo, viver o reino, 1000 anos no reino, eu preciso coerdar com Cristo. Eu preciso estar sofrendo com Ele, pagando um alto preço, entregando meu corpo a um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, nosso serviço ao Senhor, nosso mais excelente serviço a Deus. Então não pense que só ser filho de Deus está tudo resolvido, não, irmão. Você pode ser um filhinho, alegre porque seus pecados foram perdoados, mas tem um viver ainda inadequado, correspondente ao viver de Deus. Aí Deus está dizendo assim, aí tem gente que diz assim, eu lembro de um irmão que diz assim, tem 2 pecados que levam o Filho de Deus para as derrotas, né? Não tem nada não. O que é que tem? Isso não tem nada não. Isso que é que tem? Eu tenho direito, a vida é minha, ninguém tem nada com minha vida. Daqui a pouco eu vou ver se dá para a gente fechar em 2 versículos em 1 Coríntios, que é para a gente perceber que como filhos nós temos direito a tudo. Mas como servo não temos direito a nada. Vou terminar aqui. Versículo 9, Isaías capítulo 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, irmão, Deus não pensa como eu penso. Quando eu digo assim, isso não tem problema não, eu posso fazer isso, não tem problema não. Aí você já perguntou o que é que Deus pensa disso? É por isso que eu digo, irmão, quando você vai fazer qualquer coisa, como diz 1 Coríntios 10, 31, ou quer comais, até comer você tem que ter padrão de comer. Até beber você tem que ter um padrão de beber. É claro que não está falando de beber bebida alcoólica, né? Até o beber água é escandaloso. Eu vou contar uma experiência rapidinho. Em 1980, nós estávamos preparando um terreno para começar um trabalho. Aí, nós esquecemos de levar água. Tinha quatro irmãos trabalhando. Aí, o sol esquentou, estava todo mundo suando. Aí, o irmão chegou a pedir um litro d'água à vizinha. A vizinha deu 1 litro e deu um copo. Tinha 4 pessoas. O que era que eu fazia? Se eu vou tomar um copo, deixar cada um tomar o seu, depois, se soubesse, eu podia tomar um pouquinho. Aí, o primeiro irmão bebeu 3 copos. E deixou o resto do litro para mais 3 pessoas. Ele bebeu com escândalo ou não bebeu?
Então, essas coisas, até nisso nós temos que vigiar, nós temos que ser prudentes. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Não trazendo motivo de escândalo nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Então, meu procedimento tem que ser muito digno de ti. Mas é o Senhor que precisa fazer, que a tua graça gere em mim um proceder muito digno de ti. Amém. Então, nós temos que nos preocupar com o nosso procedimento, nosso caminhar, nosso falar, nosso vestir, nosso olhar, nosso agir, por onde nós andamos, tudo isso tem que ter um padrão. E aí, mas a gente diz assim, mas não tem nada não, Deus está pensando, vem cá, você pensa que meus pensamentos são os seus, né? Meus pensamentos estão lá em cima, os seus estão aqui embaixo. Por isso que lá em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque Deus está no alto. Os pensamentos de Deus são lá em cima, os meus pensamentos são cá embaixo. Deus diz assim, eu não penso como vocês, e nem eu ando por onde vocês andam, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Como filhos de Deus, nós temos direito. Tinha muitas coisas para falar ainda, mas eu vou adiantar só aqui para dar tempo para os irmãos compartilharem. Vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 23. Aí, como filho de Deus, aqui Paulo está dizendo assim, olha, todas as coisas me são lícitas. Ninguém tem nada com o que eu faço, nem com o que eu visto, nem com o que eu faço. É tudo lícito. Agora diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Como servo, como filho, tudo é lícito, mas como servo, nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Eu posso fazer o que eu quiser, agora minha preocupação é, será que está edificando? 1 Coríntios 14, versículo 26, Paulo diz assim, quando vos reunis, não tem salmo, ou tem hino, tem cântico, tem doutrina, né? Faça-se tudo para a edificação. Então, o que não é para a edificação, não me convém fazer. Então, meu procedimento tem que ser um procedimento que edifique a igreja. Amém. Agora, vamos pegar o versículo, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 12, vamos ver como Paulo chega para um assunto mais importante. Todas as coisas, vamos dizer juntos? Amém. Diga para você, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Amém, parei. Todas as coisas me são lícitas. Agora o problema, a minha preocupação, convém? Isso traz benefício? Isso traz testemunho? É conveniente? Responda, é tudo que é conveniente? Não, nem tudo é conveniente. Então, ele fala mais forte do que o capítulo 10, diz assim, a segunda parte diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que não edifica, eu não me deixo dominar. Eu gosto, me convém, me é lícito, mas eu não me convém, eu não me deixo dominar. Por isso que eu não me deixo levar por nada que não edifique a sua igreja. Então, irmão, nós temos que ter uma preocupação com filhos de Deus, precisamos amadurecer. Como filhos, nós temos direito a tudo, mas como servos, nós temos que recusar tudo. Então, como já falamos na oração de Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus ora como filho, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Você tem direito ou não tem? Como filho de Deus, não tem direito a pedir o seu livre você das tribulações? Mas Paulo diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, tem coisas que você está passando, você está querendo que Deus tire, mas Deus está dizendo, mas se eu tirar, você não vai crescer em vida. Se eu tirar, você não vai amadurecer. Pedro fala em 1 Pedro 4,12. Não estranheis o fogo ardente que vem sobre vós, destinado a provar-vos, como se coisas extraordinárias estivessem acontecendo. Então, meu irmão, o fogo vem, você estranha logo, você tira esse fogo. Lembra de Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12? Tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes ao Senhor. Senhor, retira esse espinho, afasta de mim esses mensageiros de Satanás. Saulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está muito forte, eu não posso operar em você.
Esse espinho é para você se humilhar. Ele diz, para que eu não me soberbecesse pela sublimidade das revelações, me foi posto um espinho na carne. 2 Coríntios 12, versículo 7. Né? Para que foi que aquele espinho veio? Para ele não se soberbecer. Muitas vezes nós temos a tendência a ser soberbos. Achamos que somos melhores do que os outros, que sabemos mais do que os outros. E só vou botar um espinho na sua carne para você perceber que você, enquanto você está forte, eu não posso operar em você. Na hora que você se humilhar, na hora que você descer ao pó, aí eu vou te usar. Então, irmãos, muitas vezes nas nossas orações, a gente tem que aprender a dizer, Senhor, será que esse sofrimento é da tua vontade? Deus tem prazer que os seus filhos sofram? Não tem, mas por que Ele permite? Porque a nossa natureza é dura demais, é rebelde, é desobediente, é muito prejudicial ao seu propósito. E se o Senhor nos ama, Ele, lá em Hebreus capítulo 12, Ele disciplina todo filho que recebe. Ele corrige a todo filho, a todo aquele que Ele ama. Então, Deus muitas vezes precisa nos corrigir. E a gente, quando passando por um problema, nunca sabe perguntar, Pai, é da tua vontade? Então, nós precisamos aprender, irmãos, que nós precisamos, muitas vezes, de tratamento. Se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, eu preciso ter uma clareza. Esse problema é para o meu bem? Se não vem da tua disciplina, se não vem do teu tratamento, então nós repreendemos. Jesus orou certo. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Quando chega lá em Mateus 27, versículo... Agora, me deu um branco, mas eu acho que eu anotei esse versículo aqui. Não anotei, não. Mas vamos pegar aqui, Mateus 27. Eu encontro já. Espera aí que eu dou para vocês aqui. Versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz. Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Você entende o que é isso aqui? Quando Jesus orou lá no capítulo 26, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele orou como filho. Mas como ele se colocou na condição de servo, ele disse, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus foi que ele padecesse. E lá ele já não clama mais Pai, mas ele clama Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então ali o Senhor realmente concluiu o seu propósito na vida de Jesus. O Senhor quer realizar o seu propósito na nossa vida. Nós estamos cooperando com Deus, nós estamos entendendo. Então Deus precisa de um povo que lhe sirva. E para finalizar, Deus concluiu o seu propósito que Ele queria ter com o povo com Adão. Com Adão, Deus queria ter uma expressão nessa terra, não conseguiu. Deu 3 oportunidades à raça criada. Na 4ª, ele esqueceu da raça criada e chamou Abraão para ser o pai da raça chamada. Mas o povo de Israel também fracassou. Agora, nós, como filhos de Deus, Ele quer cumprir conosco, seus filhos. Ele diz assim, olha, a raça criada não deu certo. A raça chamada não deu certo. Mas a raça gerada vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Sabe por quê? Nós temos a vida dele. Mas se essa vida não crescer, ele não vai deixar de cumprir seu propósito. Mas nós que não crescemos, vamos ficar de fora. Você quer ficar de fora? Então, Pedro, esse versículo, capítulo 2 de 1 Pedro, vamos voltar para lá, para 1 Pedro. Como nós já vimos no versículo 2, que desejar como criança recém-nascida o leite genuíno, para a salvação da nossa alma, ele chega no versículo 3 e diz assim, se é que já tendes experiência, que o Senhor é bondoso? Quem é que tem experiência que o Senhor é bondoso aqui? Está muito fraco. Quem tem experiência que o Senhor é bondoso aqui? Se você já tem essa experiência, o que é que tem que fazer? Chegar para Ele. Para quê? Para receber bênção? Para quê? Para ser edificado. Casa espiritual. Para oferecer sacrifício vivo, agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí quando chega no versículo 9, diz assim, vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que Deus quer ter? Um povo para ser sua nação santa, um reino de sacerdotes. Ele não conseguiu com Adão, não conseguiu com a raça chamada, mas agora ele está conseguindo com a raça gerada. Nós somos regenerados, nascemos de novo, nascemos como filhos de Deus, gerados de Deus. E agora essa geração de Deus vai se tornar o quê? Raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, para que esse povo de propriedade exclusiva de Deus serve? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o versículo 10 diz assim: vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós agora alcançamos misericórdia, somos o povo de Deus. Então nós temos que apresentar, proclamar o quê? Não é os milagres de Deus, mas as virtudes. Virtude é o quê? Virtude é resultado de expressão de vida. O que é que eu estou vivendo? É isso que eu vou expressar para as pessoas. Eu vou proclamar as virtudes de Deus no meu viver. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus não está preocupado com o que eu faço. Ele está preocupado com o que eu sou. É o que você é que vai expressar Deus, não é o que você fala, não é o que você faz. Não, Jesus, lá em Mateus capítulo 7, diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, em teu nome profetizamos. Você está fazendo. Em teu nome expulsamos demônios. Você está fazendo. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês estão fazendo muita coisa, mas você não tem regras. Você não tem um padrão de vida, você não tem um comportamento que expresse a minha virtude. Aí, voltando para a estrofe do hino: que a tua graça gere em mim um proceder muito digno de ti, porque eu posso fazer muita coisa para Deus, e o Senhor ainda diz assim: vocês estão praticando iniquidade. Vocês não têm um padrão de vida, vocês não têm um regulamento em vosso viver. Vocês fazem tudo para mim, mas eu não faço nada por meio de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele quer alcançar um povo que seja propriedade exclusiva dele. Um povo que não se mistura. Eu poderia ler, mas vou deixar para vocês aqui ler. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 em diante, até o capítulo 7, versículo 1. Diz assim, já botaram ali, mas eu não queria ler, não, só vou ler 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, eu vos recebereis. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero filhos e filhas maduros. Eu quero filhos e filhas crianças, não que se mistura, que tem compromisso com tudo, está ligado a tudo. Uma vez eu fiz uma pergunta aqui. Tem 3 padrões. Você é o quê? Você é um crente especial? Você é um crente normal? Ou você é um crente comum? Qual dos 3 você se enquadra? Especial? Você é um crente especial? Quem é especial? Levante a mão aí. A criança levantou. Quem é um crente comum aqui? Levante a mão. Ah, está todo mundo sabido, né? Graças a Deus. Quem é um crente normal aqui? Aleluia. Mas ainda houve dúvida, nem todo mundo levantou a mão. Nós temos que ser crentes normais. Jesus era normal, mas era separado. Nós não podemos ser especiais, não somos melhor do que ninguém. Não podemos ser comuns porque não estamos misturados com tudo. Por isso que o versículo 14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então, se você é comum, você se mistura com todo mundo, faz tudo que todo mundo faz. Se você é um crente especial, você se julga melhor do que todo mundo. Cai na soberba, na presunção e termina caindo em Laodiceia. Mas se você é um crente normal, você vai ver uma vida normal expressando Deus no nosso viver. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
Perdoe, porque eu pensei que ia falar só em 30 minutos, mas gastei o tempo todo. Mas dá tempo de vocês compartilharem um pouco.